Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Dricus du Plessis versus Kamaru Usman. E vamos lá, começando aqui com a primeira luta, tivemos a Ana Melissano contra a Dione Barbosa. E a brasileira venceu a luta por finalização no primeiro round com 4 minutos e 4 segundos. A brasileira foi muito bem, buscou ali cerca de 30 segundos a luta agarrada e conseguiu ser bem superior, né? Ela conseguiu ter a queda, ela conseguiu fazer muitas transições, apesar da Ana Melissano se defender razoavelmente bem por um tempo, ela não suportou até acabar o round, né? Para a luta continuar no segundo, às vezes tentar defender queda ou enfim, sei lá. Ela não conseguiu. Então a brasileira foi muito bem, atacou, finalizou e eu gostei bastante da performance, né? Foi uma performance que acabou sendo dominante, né? Porque a Ana Melissano, apesar de se defender bem, ela não ofereceu risco, né? A parte boa da performance dela foi evitar muitos dos ataques, mas não foi suficiente para passar do primeiro round. Então, a brasileira foi muito bem, era bem favorita e conseguiu aí confirmar esse favoritismo. Uma luta legal. Aí na segunda a gente vai para os pesos pesados. A gente teve aqui o Alvin Hines contra o RJ Harris. Quem venceu foi o Harris, luta legal também, foi ali no primeiro round com 1 minuto e 40, então foi uma luta muito rápida, peso pesado, né, meio normal, é meio esperado. E aqui o Alvin Hines, que é menor, começou chutando bastante ali as pernas, com velocidade, e o Harris, ele não parecia muito rápido em relação ao Hines, ao Alvin. Vou chamar de Alvin e o outro de Harris para ficar mais fácil, né? Então o Alvin, ele tava rápido, tava chutando bastante, parecia um cara mais completo, que não dependia necessariamente da mão mais pesada, e o Harris parecia que não ia ter muita condição de defender o chute, apesar de uma hora ou outra ele tirar a perna em algum chute, mas ele tava só calibrando ali para ver o que ele ia jogar, porque quando ele jogava a mão, dava para ver que ele era bem alinhado, ele tinha um controle de distância bom, porque ele conseguia atingir, ele não tava batendo no vazio, e ele tava meio que até poupando, porque dava para perceber que o negócio dele, diferente do Alvin, que tava colocando volume de jogo, o negócio dele era só calibrar a mão para acabar acertando, né? E o Alvin, ele meio que ia mostrando muito que toda vez que ele jogava a mão e tal, ele aproximava e ia abaixando a cabeça, né? Ele não jogava só o braço, né? Ele meio que curvava o tronco e ia com a cabeça um pouquinho para baixo. Então toda hora ele fazia igual, toda hora fazia igual, e aí o Harris, que é grandão, né, mais comprido, percebeu e acabou jogando um upper ali, depois acertou a sequência, enfim, é muito punch realmente, o Alvin já caiu ali completamente perdido, né? Então gostei, né? Apesar de realmente no começo parecia que Harris estava lento, estava tomando muito chute de graça, estava se fazendo de morto para pegar o coveiro, e foi isso que ele conseguiu. Então, gostei da luta também, luta bem rápida. Depois a gente vai pro peso mosca, a gente teve o Stuart Nickel contra o Alden Coria, e quem venceu foi o favorito e bastante também. Alden Coria, ele ganhou ali na decisão unânime. A luta aqui, diferente das outras, né, acabou indo até o final, mas foi dinâmica, né, foi legal. Peso mosca geralmente tem essa característica, né, de ter trocação, ter grappling, tem luta, na verdade, queda. Aliás, teve uma queda muito bonita também nessa luta. Então é uma luta com muito mais velocidade e variedade, né? Muita gente não gosta de peso mosca porque, às vezes, diferente do peso pesado, que foi a passada, né? Que é uma porrada, acabou, né? Aqui a gente geralmente tem a luta durando mais, mas é uma luta que quem curte o MMA mais no geral, né, uma luta variada, com um monte de coisa diferente, ataque, defesa, seja em qualquer área, então acaba sendo divertida por isso, né? Então aqui a gente teve uma luta assim, né, com bastante rotação, bastante coisa. A gente teve 5 quedas ali pro Stuart Nickel, 3 quedas ali pro Alden Coria. Se a gente vê ali golpe significativo, foi uma vantagem bem grande, né, pro Alden Coria, golpes totais também. Enfim, teve 4 tentativas de finalização do Alden Coria, algumas que pareciam encaixadas, inclusive, mas o Stuart Nickel, apesar de mais uma derrota, ele até que lutou bem, né? Se defendeu das tentativas de finalização. Eu acho que o pior dele aqui, que a gente pode apontar dessa performance, é o modo muito acuado, né? O Alden Coria vinha naquele modo mais caçador, impondo respeito, e o Stuart Nickel ficava mais naquela guarda de boxe, usando o ombro e bem acuado, né? Fugindo, andando para trás, tudo bem, usa muito bem ali o movimento de cabeça, esquiva de bastante coisa, se defende razoavelmente bem de bastante ataque, mas é uma postura muito defensiva, né? E aí vai para decisão, fica difícil ele acabar vencendo, né? Então é isso, mais uma luta legal, aqui durou, né, e teve bastante variedade, como eu falei. Depois a gente vai pro peso pena, tivemos o Ezra Elliott contra o Damien Anderson, aqui uma luta que tivemos poucos golpes totais conectados, muito menos golpes significativos, porque uma luta onde os dois acabaram fazendo muita troca de força, muitas quedas, né? Porque o Elliott derrubou inclusive 12 vezes, aí teve tentativa de finalização para os dois lados, então foi uma luta mais focada no wrestling e nesse jogo constante de pressão e tal, então demanda muito gás e os caras acabaram praticamente nem trocando porrada ali. Então é uma luta que quem curte grappling às vezes pode ter achado mais divertido, quem curte mais trocação não vai ter
gostado, e quem curte o MMA no geral, eu acho que vai achar mais ou menos. Que eu, que gosto das duas coisas, gosto da trocação, gosto do grappling, achei uma luta mais ou menos ali, acaba ficando um pouco monótona no geral, porque eu gosto que mescle, né? Quando fica muito amarrado num canto ali, então, pra mim, foi isso. Uma luta ok aqui. De todos que eu falei até agora, pra mim é mais sem graça. Aí a gente vai pra próxima, a gente tem o meio pesado, o Levi Rodrigues contra o Felipe Franco. Aqui deu azarão, né? O Rodrigues era favorito. E o Felipe conseguiu nocautear no segundo round com 1 minuto e 40. E aqui eu achei interessante porque o Felipe ele tem algumas finalizações, né? Ele conseguiu algumas quedas e parecia que o Levi não ia conseguir ali realmente no grappling ganhar a luta, tá? Ele poderia no máximo conseguir se defender, como se defendeu em algumas tentativas ali, mas realmente o Felipe ele tava respondendo o forte do Levi, que era os golpes duros, a trocação boa. Então o Felipe começava a jogar golpe, então ele não se acuava, porque isso é um perigo, né? Você pega os caras assim pesados, com muito punch, se você toma um golpe e se acua e anda pra trás e deixa o cara soltar mais, é o fim, né? Então, o Felipe, eu achei legal essa coragem, né? Quando o Levi jogava e às vezes acertava, ele jogava de volta também. Então, a defesa dele era atacar, né? E muitas vezes, nesses ataques, ele acertava com força e o Levi dava uma segurada, né? Porque assusta, né? Então, você também não pode arriscar demais. Então, meio que funcionou. Às vezes não funciona, né? Às vezes você quer atacar de volta como forma de defesa e aí você se expõe mais, toma mais golpe e acaba sendo nocauteado. Mas aqui pro Felipe deu certo. Ele jogou de volta, acertou e meio que acabava parando esse ímpeto do Levi Rodrigues, né? E, de novo, tendo esse diferencial das quedas, tendo esse diferencial do ground and pound, que foi muito bom ali, do controle no chão, ele conseguiu vencer a luta. Então, luta muito boa. O Levi reclamou um pouco ali, né? Porque o juiz parou quando ele não tinha apagado nem nada. Tava tentando mexer um pouco a cabeça ali, mas, sinceramente, eu não acho que foi um erro, né? Ele tem vários momentos do replay que ele vira de lado e tenta só pôr a mão no rosto, e o máximo que ele faz quando ele tá vendo o ground and pound, ele tenta tirar um pouco a cabeça para um lado, um pouquinho pro outro, mas a quantidade de golpe que ele tomou seguido numa posição de extrema dominância e muitas vezes, de novo, só virando de lado e só tentando se esconder, é muito difícil não parar. Tá? Então, eu entendo, óbvio, que o cara é lutador e por ele, deixa ele até apagar, né? É normal, o lutador sempre vai pensar assim. Mas, na visão do árbitro ali, olhando o replay, não dá pra condenar a paralisação. Então, uma boa performance, uma boa vitória do Felipe. E o Levi se mostrou, né, realmente perigoso, mas, na minha opinião, precisa se preparar melhor quando for pegar caras que tenham um pouquinho mais de coisa pra usar de ferramenta além da trocação, porque deu pra ver que quando mesclou ali, ficou realmente complicado. Depois, a gente vai aqui pro meio médio, tivemos o Jean-Paul Lebosnoniani contra o Silkyon Ko. E aqui o Jean-Paul, vou falar Jean-Paul que é mais fácil, né? O Jean-Paul conseguiu vencer na decisão unânime, uma luta aqui diferente de praticamente todas as outras, né? Com bastante volume de golpe, né? Total, golpe significativo também foi legal. E ainda assim a gente teve também uma luta de MMA, porque a gente teve 3 quedas do Jean-Paul, teve tentativa de finalização, então também foi uma luta bem diversificada, né? O coreano conseguiu uma raspagem ali, então uma luta disputada, uma luta interessante, uma luta boa, né? Aqui não foi uma luta truncada, então eu gostei, né? E eu concordo aqui, acho que o Jean-Paul realmente venceu, foi melhor. O coreano é chato, tá? É chato de lutar contra, o cara é perigoso, o cara se vira bem, o cara continua tentando ali, não desiste. Então não vendeu barato, né? Mas realmente o Jean-Paul foi melhor. Depois a gente vai para a próxima luta, peso-pena e última do preliminar. Tivemos o Austin Bash contra o José Miguel Delgado. E quem venceu foi o Delgado ali por decisão unânime. A luta aqui foi bem interessante também, tá? O Austin Bash é muito bom, só que ele acabou trocando demais quando eu acho que quando ele usava o grappling ele tinha uma chance maior, né? Porque como ele começa bem na trocação, eu acho que acontece aquele mal que acontece com muito lutador que às vezes é melhor até no grappling, de se empolgar, né? Do tipo, eu tô bem aqui, então, pô, não vou me desgastar. Aquele pensamento de Justin Gaethje, né? De não querer fazer muito wrestling, não querer fazer muito grappling, porque isso cansa muito. Então, eu acho que ele ficou naquela, né? Pô, tá legal, tô batendo, o público gosta, né? E aí eu não vou precisar cansar tanto de fazer aquela pressão e tal, então vou usar mais a trocação. Aí, beleza, ele realmente ficou bem um tempo, só que começou a complicar, aí ele tentou usar um pouco ali da luta agarrada, só que aí depois, quando ele começa a apanhar, ele começa a se machucar bastante, fica meio perdido, começa a sentir os golpes, e aí meio que ele foi se afundando, porque aí ele já não conseguia mais usar o grappling, porque já tinha sofrido um pouco, e aí foi só ladeira abaixo. Então a gente observa aqui, se a gente for olhar pro round, né, primeiro round aqui tem menos golpes totais, né, no caso pro Austin Bash, mas no significativo isso foi praticamente um empate, porque ele começa bem, depois ele realmente acaba, como eu falei, tomando mais golpes e tal. Teve a queda, inclusive, que ele
aplicou, aí a tentativa de finalização. Aí a gente passa pro segundo round, o golpe significativo já fica praticamente metade, então ele já toma menos, e os golpes totais ali fica relativamente parelho. Teve queda também, teve tentativa de finalização de novo, e aí o terceiro round a gente tem um pouquinho mais significativo pro Austin Bash, um pouquinho mais de total, só que aí teve a queda pro outro lado, né? Foi no caso do Miguel Delgado. Enfim, uma luta que parecia ali, né, pela cotação que o Austin Bash venceria, né? Mas o Delgado realmente acabou indo muito bem aí. Enfim, a minha percepção é que se o Austin Bash tivesse focado mais no core ali, onde dava certo, parecia que ele poderia vencer, né? Eu acho que ele acabou bobeando aí, se empolgou um pouco na trocação e foi dando ruim, né? Mas enfim, luta legal. A gente entra no card principal, tivemos a luta da doideira, loucura aqui, né? O Tommy McMillan contra o Alberto Montes, no peso pena, não sei se eu falei categoria. Quem venceu foi o McMillan por nocaute no terceiro round com 3 minutos e 29. Aqui foi uma luta, como dá pra ver, pela quantidade de golpes totais e significativos do Tom McMillan, que ele deu uma surra no Alberto Montes. Ele teve 255 golpes totais, sendo 252 significativos, tá? E o Alberto Montes nem teve pouco, tá? Porque 56 totais e significativos não é um número baixo para uma luta de 15 minutos, né? Só que o McMillan, assim, invocou ali o Max Holloway, né? Ele virou uma máquina, o Alberto Montes sentiu muitos golpes e aí ele meio que ficou assistindo a luta do segundo round pra frente. Ele tomava muito golpe, era muito volume, só que isso prova também que o McMillan não tem tanta punch assim, né? Porque ele acertou muito golpe, como dá pra ver pelos números, golpes limpos, o Alberto Montes sentindo e tal, não sei o quê, e a luta não acabava, ele não tinha potência o suficiente pra machucar de vez ali. E também tem o crédito, lógico, da absorção do Alberto Montes. Mas, na minha opinião, tá? O árbitro poderia ter parado essa luta muito antes, tá? Porque quando o cara fica na grade, toma 5, 10, 15, 20 golpes seguidos e o cara não esboça a reação, por mais que o cara não esteja nocauteado, se o cara não tem nada pra oferecer, se o cara só tá se defendendo, dando as costas, você vê que o cara não quer tá ali, aí eu acho que tem que parar, tá? Então, assim, não tô falando que tem que parar pelo dano, porque o cara aparentemente ali não estava tão estragado a cara, apesar de que você tomar 250 golpes, e a gente sabe que o problema é a repetição, é a quantidade, porque no boxe a gente vê inclusive, né, que essa quantidade é o que deixa os caras com problema de saúde no futuro. Então o MMA tem a vantagem da luvinha ser menor, de ser nocauteado, mas você não toma tanta porrada, né? Então aqui eu acho que é ruim para a própria saúde do cara. Então, como o cara tava entregue sem se defender, apesar de não ser nocauteado, acho que o árbitro poderia ter sido mais incisivo de pedir uma resposta do cara, né, pra ele lutar de volta e tal, não sei o quê, e ter parado antes. No final das contas, ele parou com o cara em pé ali, sem ser nocauteado nem nada, pelo volume, né, porque o cara não tava reagindo, mas eu acho que essa atitude poderia ser tomada até antes, né? Mas, enfim, azar aí do Alberto, no caso, que tomou muita pancada desnecessária. Ele já não tinha mais o que oferecer, mas a luta acabou sendo muito boa por conta disso, né? Porque virou ali uma surra que tava legalzinha no começo, porque o McMillan tomou uns golpes também, então deu aquela sensação de, nossa, esse cara tá ganhando, nossa, que ele vai virar, então ficou uma sensação legal. Mas quando virou só surra, tava legal no começo, mas aí quando fica um cara lutando sozinho, aí começa até a perder a graça, né? De novo, o árbitro, na minha opinião, podia ter parado. Mas enfim, luta bem legal. Depois a gente entra no peso palha, foi mais um monólogo, né? A passada no começo não foi, mas depois virou um monólogo, virou uma surra. Aqui também foi um monólogo. Essa luta aconteceu no peso palha, a Tabata Hit contra a Fátima Klein. E aqui não tem como eu não falar o que eu disse no vídeo pré-evento, que eu acreditava que R$4 para mais, que é o que tava pra Tabata, tava muito alto, porque ela tem muito gás, ela coloca pressão, ela vai bem na grade, ela se vira na trocação, ela é um motorzinho e tal, não sei o quê. Tudo bem, tinha a minha percepção de que ela seria azarona e bem razoável porque ela pegou luta em cima da hora, mas sinceramente dá pra ver que eu tinha uma percepção de que ela não lutaria tão mal como lutou em algumas derrotas, que ela, né, enfim, ia ter um pouco mais de nível ali. E assim, dá pra ver pelo que eu tô falando agora a minha frustração, tá? De verdade. Eu não acho que a Tabata lutou nada bem. E eu não quero tirar ali a qualidade da Fátima Klein, do nível da performance. O nível da performance dela foi excelente. Mas eu discordo do que falaram na transmissão oficial de que a Tabata não lutou mal, né? A Fátima que tá lutando muito. Não, eu concordo, a Fátima tá lutando muito. Mas dizer que a Tabata não lutou mal, cara, ela lutou. Se você sabe o nível que ela tem, a capacidade dela, não tem como você olhar essa luta e falar que ela lutou bem, ou que ela não lutou mal, né? Cara, ela lutou mal. O nível dela é bem mais alto que isso. Ah, mas o nível dela 100%, ainda assim ela seria zebra, ou ainda assim ela perderia. Cara, beleza, a gente pode até concordar nisso, mas a performance dela foi bem ruim.
tá? Ela não ofereceu risco em área nenhuma da luta. Essa é a verdade. Tipo, entendeu? Eu torcia por ela, achava que ela ia entregar uma luta mais dura, mas eu não sou cego. Eu tenho que falar o que aconteceu. Olha aqui as barrinhas, né? A barra azul, o tamanho da barra azul, né? Representa a Fátima, ou a Fatima, né? Porra, aqui é ruim de falar Fatima, né? E a Tabata é o vermelho. Então, assim, golpes totais 26 contra 86. Quedas 7 contra 1. Inclusive, teve um momento no final, ali no terceiro round, que a Fátima pegava, tirava do chão, dava umas quedonas e olhava pro lado, olhava pro Cormier, dava sorrisinho. Você vê que ela tava completamente confortável. Ela tava, assim, brincando, né? Aí a gente tem tentativa de finalização, raspagem também dela, 66 golpes significativos contra só 24. Então, assim, eu tenho que lembrar o que eu falei. Ela pegou a luta em cima da hora, tá? Então também não dá pra esculachar a Tabata, porque ela pegou de cima da hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar. Pegou de cima da hora, isso pode atrapalhar, beleza, a gente tem que ter bom senso. Mas se pegou a luta, é porque achava que tinha condição, né? Então, tá suscetível à crítica. Então, a gente tem que criticar. Então, eu entendo que pegou de cima da hora, eu entendo que faz diferença, mas, de novo, por achar que ela é uma boa lutadora e tem muita capacidade, eu acho que a performance foi, sim, bem ruim, tá? De novo, não quero tirar méritos da Fatima Klein, tá? Ela realmente lutou muito bem, seria uma pedreiraça para a própria Amanda Ribas, tá realmente se mostrando completa, perigosa para todo mundo, não tô tirando mérito, mas de novo, eu acho que a Tabata, mesmo que perdesse, poderia dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Ela não se encontrou na trocação, não se encontrou nas quedas, não se encontrou no grappling, não se encontrou nem nas características técnicas da luta e nem no físico, nem no gás, nem na força. Cara, não teve nada. Nada. Parece que se jogasse cara ou coroa, Joaquim Pô, qualquer coisa ali, parece que a Tabata ia perder também, entendeu? Então essa foi a sensação vendo a luta, que nada do que a Tabata fazia dava certo. O único mérito seria ter ido pra decisão, porque, sinceramente, se a Fatima Klein quisesse, parecia que ela podia até acabar com a luta antes, tá? Então, de novo, a minha decepção, frustração, é porque eu achava que a Tabata, por saber da qualidade dela, podia entregar um pouquinho mais, mesmo perdendo, tá? Mas enfim, próxima luta, a luta foi legal, tá? Apesar de ser um amplo domínio, né? Próxima luta peso leve, tivemos o Chase Hopper contra o Mitch Ramirez. Aqui o Chase Hopper confirmou o grande favoritismo, finalizou com apenas 2 minutos e 15. A gente sabe que o Chase Hopper se troca um pouco ali, apesar de ter melhorado um pouquinho com o passar do tempo, ele começou a perder de novo, começou a ficar inseguro de novo na trocação, então ele dependia muito da luta agarrada. E o Mitch Ramirez é um cara que a chance dele, né, seria não tomar queda, óbvio, e conseguir colocar os golpes, porque o Chase Hopper ia se perder se começasse a tomar uns golpes ali. Mas não deu nem tempo, né? O Chase Hopper, mais uma vez, quando ele consegue grudar e derrubar, a gente sabe que é muito difícil não perder pra ele, né? E aqui, logo que tomou a queda, já tava na cara o que ia acontecer. Então, o Chase Hopper só confirmou o favoritismo e até mesmo o método, que era bem provável que era a finalização, porque ele é muito bom nisso. Então, é um cara que tem realmente essa qualidade de se derrubar, a chance de acabar a luta é grande, mas ao mesmo tempo, se não derruba ou se nem chega a tentar e toma umas mãozadas, a gente já sabe o que vai acontecer. Então acaba sendo um lutador meio que previsível no sentido desses dois cenários, né? Então é isso, eu não confiava muito, né? Eu falei no vídeo pré-evento, tava com certo medo, mas no fim ele venceu mesmo. Próxima luta, então, tivemos aqui no peso médio o Jared Cannonier, que era bem azarão, contra o Christian Leroy Duncan. E aqui, na verdade, nem falei dos meus palpites, né? Mas eu acho que dos palpites do pré-evento, acho que eu acertei quase todos, né? Acho que eu dei 5 palpites, acertei 5, acho que eu só errei o do coreano. Né? Aqui foi uma luta que, apesar de às vezes a gente torcer, né, pro Cannonier, porque, pô, é um cara veterano, 42 anos, um cara que ficou no topo da categoria há muito tempo e tal. Não dava, né? O Christian Leroy Duncan, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, ele é muito bom na trocação, né? Um cara nocauteador, um cara que tem muita agilidade, um cara que tá bem no momento, então é difícil, né? Se assemelha bastante ali com o Kamaru Usman, né? Da luta principal, que a gente já vai chegar lá, mas que é um cara que realmente é muito bom, muito tempo no topo, mas que o esporte de momento, né? Então, aqui era bem previsível, né, que o Christian Leroy Duncan venceria. E a forma como foi a luta realmente é um pouco decepcionante, porque são dois caras bons de trocação, que a gente poderia ver um show ali. Mas não é estranho o Cannonier fazer o que ele fez, tá? Quem vê as lutas dele sabe que, às vezes, quando ele tem um certo receio da trocação do adversário, ele troca um pouco, mas ele tenta buscar uma luta agarrada, ele tenta buscar uma luta mais na grade, ele tem esse hábito, tá? Em lutas de 5 rounds, como ele é um cara que, apesar dos 42 anos, é um cara shapeado, é um cara muito bom fisicamente, é um cara que às vezes tem gás, ele, aqui inclusive, meio que ficou parelho, tá? O cansaço dos dois. Talvez até o Leroy Duncan mais cansado no final. Então, numa luta de 5 rounds, às vezes, com essa experiência, essa
recuperação e tal, mesmo com 42 anos, era capaz do Cannonier até ter uma vantagem, né? Mas não era, né? 5 rounds. E o Christian Leroy Duncan, por ser criativo, ele conseguiu, apesar de dar muito rodado à toa e ficar até chegar a cair e tal, ele conseguiu algumas cotoveladas, alguns golpes duros ali no Cannonier que foi complicando para ele, tá? Então, a minha sensação de verdade é que o Leroy Duncan, ele estava mais preocupado com o highlight, tá? Conseguiu um nocaute com uma cotovelada rodada, ele queria alguma coisa espetacular, espetacular ali, mas apesar dele tentar várias vezes, ele não conseguiu. Então, de novo, teve rodada que ele caiu sentado, aí teve o Cannonier que estava em posição boa na luta agarrada perto da grade, aí ele cai por baixo. Então, assim, são dois caras muito bons de trocação e perigosos que acabam indo pra área onde eles não são tão bons e a gente vê ali um show de horror, né? Assim, perto do que a gente poderia ver se fosse dois caras do grappling que fossem especializados nisso, né? Então, às vezes o MMA tem esse problema, né? É um pouco frustrante. A gente pega dois grapplers excelentes que não trocam grappling, eles trocam porrada. Aí aqui a gente pega dois caras bons de porrada que troca grappling. Então, o MMA, por ter essa variação, né? Tem caras que são mais unilaterais, a gente vê, às vezes, o cara um coisinha do outro e os dois lutando na área que eles não são bons, né? Então, é meio frustrante isso, né? Acho que esse é um mal do MMA, tá? Acho que como esporte como um todo, gera essa frustração. Porque no boxe, né? É só soco. Então a gente vê dois caras que são bons naquilo. Então no kickboxing, soco e chute. Então a gente vê dois caras trocando soco e chute. No MMA tem esse problema, né? Os caras que são muito bons numa coisa, a gente vê eles jogando, entre aspas, outra, né? Então tem esse problema, né? Poderia ser uma puta luta e foi uma luta mais chata. Mas é isso. Tá, no geral, acabou tendo muito mais golpes totais, golpes significativos. A única coisa que o Cannonier teve mais aí foi queda, mas sem tanto controle, sem tanta qualidade, sem tentar ali finalização ou mesmo representar um perigo muito grande no ground and pound. Então é isso. A gente poderia ter um puta show de trocação e teve aí dois caras tentando fazer grappling, tá? Depois a gente vai aqui pra luta principal. Tivemos o Dricus du Plessis, ex-campeão peso médio, contra o ex-campeão meio médio Kamaru Usman. E a luta foi... Cara, de novo, é o que eu falei na outra luta, bem previsível. Eu falei no vídeo pré-evento, apesar de achar, talvez, no papel, o Kamaru Usman até um melhor lutador que o Du Plessis, tá? E eu, diferente das outras pessoas que ficam falando, o Du Plessis é ruim, o Du Plessis é ruim. Eu falo isso há anos, ele não é ruim, ele é estranho, tá? Ele pode gerar uma sensação, você vendo, né? Um cara que, porra, o cara é ruim, o cara é todo desajeitado, desalinhado, anda tudo estranho, bate estranho, tudo que ele faz é estranho, né? Mas a gente não pode julgar se o cara é bom ou ruim pela plasticidade, né? Tem que ser pela eficiência. Então eu acho que olhar ele e falar que o cara é ruim é um pensamento que a gente chama... não lembro qual livro que foi que eu li isso, mas é o tal do pensamento de primeiro nível, né? Pensamento de primeiro nível é aquilo, você olha e você julga, você raciocina pela superfície, você não aprofunda para os próximos níveis da coisa, né? Então, é um pensamento de primeiro nível, você olha o cara estranho, tipo ele, o Prohaska, esses caras, e vai falar, o cara é ruim. E você não chega a dar uma aprofundada, né? De realmente ver que tá estranho, tá feio? Tá. Mas tá acertando? Tá acertando. Tá machucando? Tá machucando. Tá ganhando luta? Tá ganhando luta. Então, será que ele é ruim mesmo, né? Então é isso, eu acho que ele gera essa sensação, essa estranheza, porque parece um cara desengonçado, um cara que acabou de começar a treinar, mas no fim ele é muito eficiente, e essa estranheza atrapalha, inclusive, os adversários, porque você tem um padrão, né? De como você dá um jab, como você dá um direto, como você chuta. Aí vem o cara que tem poder de nocaute, ele tem contundência, ele é bom nas quedas, é bom na finalização e faz tudo estranho, você não consegue muito mapear, né? Você não consegue ler o padrão do movimento que todo mundo faz e esquivar, né? Porque vem um negócio tudo torto, né? Até a movimentação é difícil, né? Você não sabe pra onde o cara nem vai andar, porque até andar ele anda estranho. Então, ele, apesar de novo, no papel, na minha opinião, não ser o nível ainda do Kamaru, o Kamaru, né, pegando o auge no papel, como eu tô falando, o Kamaru eu acho mais lutador, o meu palpite era o Du Plessis, não era um palpite difícil, e é isso, ele foi dominado, o Kamaru, essa é a verdade, e na minha opinião até meio frustrante, tá? Porque deu pra perceber logo no início da luta, primeiro, que ele poderia ser nocauteado a qualquer momento, porque ele sentiu bastante os golpes, deu pra ver que a velocidade dele tava bem inferior, mesmo dando os golpes perigosos e com um pouco de força, e acertando até o Du Plessis, porque o Du Plessis é displicente, cara, dava pra ver que não ia ser o suficiente, porque o Du Plessis tem muito queixo. Aí ele não conseguia ir para as quedas, tá? Até que tentou pouco, né? 5 rounds ele tentou só 7. Então tava sem queda. Quando tentava a queda era lenta. Quando precisava trocar essa força, ele mesmo no grappling também não tinha tanta força. Então assim, cara, é aquilo. O cara perdeu pra idade, pro momento, pra categoria de peso,
né? Então, assim, de novo, você pode olhar no papel e falar, "Ah, porra, mas o cara é melhor. Se fosse no auge, mesmo nessa categoria, talvez até ganhasse." Cara, talvez, né? Talvez. Mas o esporte é isso. O Du Plessis tem, acho que 32 anos. O Kamaru tem 39, quase 40. Então, o esporte é o clichêzão, mas é momento, né? O esporte é meio, às vezes parece que ingrato, né? Porque um cara como o Kamaru ser derrotado desse jeito é um pouco triste. De novo, a última performance dele foi muito boa, né? Mas, cara, eu sinceramente acho que ele deveria ficar no 7-7, né? Apesar de, pô, é velho, perder peso é ruim e tal, eu entendo, mas aqui eu não acho que ele vai se dar tão bem. E não é porque perdeu do Du Plessis, porque o Du Plessis era campeão, o Du Plessis tá no topo, mas eu não gostei muito da performance do Kamaru, tá? Eu discordo do pessoal da transmissão que falou, nossa, se ele quiser ficar no meio médio, ou no peso médio, pô, ele tá bem, vai dar trabalho pra muita gente, não sei o quê. Cara, eu discordo, tá? Eu discordo. Não é porque ele não foi nocauteado ou finalizado, apesar de chegar, bater na trave várias vezes, que é bom o suficiente pra ficar ali, tá? Cara, sei lá. Eu acho que se o Du Plessis apertasse o gatilho ali, podia ter acabado com a luta, tá? Eu acho que ele respeitou demais. Se ele fosse o modo Du Plessis normal, loucura, ele tinha, sim, acabado com o Kamaru. O Kamaru, pô, ficou com o olho fechado. Não dava ali. Foi uma luta, assim, que, sinceramente, no segundo round pra frente, eu já tava até meio com aquele sentimento, sabe, de você ver um cara que você gosta. Tipo, eu lembrava muito do Anderson, né? Que fala, porra, esse cara lutando era muito bom. E agora eu tô vendo ele apanhando e chega uma hora da luta que você fica com um sentimento, não é de pena, mas, sabe, meio triste, meio melancólico, do tipo, porra, acho que o cara não precisava mais disso. Foi assim que eu me senti. Então, eu tive uma visão bem diferente da transmissão, tá? Na transmissão, os caras gostaram e falaram dele ficar na categoria e dar trabalho, não sei o quê. Eu não. Eu já tive uma sensação do tipo, porra, Usman, não luta nessa categoria, não. Ah, mas lutou bem contra o Chimaev também. E essa aqui, pô, foi pra decisão. Cara, eu não enxergo desse jeito. Eu não acho que foi uma luta parelha. Eu acho que ele apanhou muito de graça. Já tem muita luta na carreira, já tá mais velho. Porra, vai ficar apanhando pra cacete ali pra quê? Então é isso. Eu acho que seria o ideal talvez no 7-7. E mesmo que não, às vezes... Porque assim, na última no 7-7 ele foi muito bem, né? Só pra lembrar. Então eu acho que ali sim ele poderia render ainda no topo. E é isso também. Não sei quanto mais tempo vai durar, né? Infelizmente, o tempo chega, né? A Adesanya a gente viu, pô, onde ele tá hoje. O Anderson, como eu falei, a gente viu também o que aconteceu. O próprio Kamaru a gente tá vendo o que aconteceu. E tem vários nomes, né, que isso acontece, não adianta. A idade chega pra todo mundo. O Cormier também era um nível absurdo. E depois, problema nas costas, idade, ele começou também a perder. Então, é isso, né? Não é todo mundo que consegue ter consciência e parar no auge, né? Infelizmente, quem continua sempre lutando, tal, vai chegar, tá? Então é isso. Eu acho que o Kamaru no 7-7 ainda dá um caldo, como eu falei, pela última performance e tal. Mas no peso médio... Ah, ele pode ganhar algumas lutas ali, dependendo dos nomes? É óbvio, né? Porque ele continua sendo muito bom. Mas eu não sei. Eu não gostei muito de ver ele 3, 4 rounds ali sendo surrado, que foi meio que isso que aconteceu, né? Ah, acertava uma mão ou outra. Tá, e daí? Tomou muita porrada de graça ali, sem chances grandes de vitória. Então é isso, esse foi o card. É um card meio misto, tá? Eu fico meio na dúvida, porque uma hora tava bom, aí uma luta menhé, aí um bom, aí uma luta meio estranha, aí umas lutas sensacionais, aí depois uma luta meio sem graça. Então, eu nem sei. Eu acho que eu vou dar nota 7, que é o que eu esperava, tá? Eu não acho que vale um 8, um 9, que não teve nada que me hypou tanto, mas eu também não acho que foi ruim, né? O que, na verdade, fica de estranho, eu acho que é essa sensação de frustração, né? De ver, tipo, a Tabata não conseguindo lutar, o Kamaru não conseguiu lutar. Pra mim, eu não sei, comenta aqui embaixo. Você acha que eu tô exagerando? Você acha que o Usman lutou bem? Porque realmente, os comentários, parecia, né? Mas, cara, eu não tive essa sensação. Minha sensação foi de que o Usman não tinha nada pra oferecer, tá? O máximo que ele fez foi no final da luta ali. Então, eu tive essa sensação de algumas lutas de, sei lá, ficar assim, porra, tá meio desequilibrado, né? Fica meio sem graça até. Mas, enfim, é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo, se você concorda comigo, se você dá nota 7, eu dou a mais, dá a menos, enfim, comenta a sua opinião. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!